Então vamos lá. Espero que esteja todo mundo bem. Boa noite. Então eu construí recentemente essa aplicação aqui, né? Essa plataforma de investimento, né? Baseada em microserviços. A gente tem 3 microserviços aqui, tá? E para construir essa plataforma aqui, eu basicamente me inspirei nesse teste técnico do Itaú aqui, tá? Ele foi aplicado para o pessoal da vaga de engenheiro de TI júnior lá no Itaú. Um teste da segunda etapa, tá bom? Então, tá aqui no repositório, né? Eu vou deixar na descrição o link do repositório, o link do post também, tá bom? Então vamos lá. O que se trata essa aplicação, né, basicamente, que eu construí inspirada nesse teste aqui, certo? Ele é basicamente uma plataforma de gerenciamento de investimentos, entende? Então, são investimentos na bolsa mesmo, tá? Um pequeno simulador de investimentos na bolsa, tá? Então, o cliente ele consegue realizar operações, né, de compra e de venda, consegue obter estatísticas também dessas operações que ele realizou, assim como o banco, né, consegue também ver estatísticas que esses clientes realizaram, consegue ver estatísticas geral do banco também, ok? Pelo menos da corretora, né, da plataforma de investimentos. Certo? Então vamos lá. Para construir esta aplicação, né, para a gente conseguir desenvolver essas funcionalidades, a gente precisou criar uma certa infraestrutura para isso acontecer, tá? Então esses 3 microserviços aqui de cotação, de operações e de estatísticas, beleza? O que acredito que seja interessante começar pelo microserviço de cotação, já que ele é utilizado por esses dois aqui, né, de operações e de estatísticas, tá? Então, a responsabilidade do microserviço de cotação é basicamente providenciar a cotação de um ativo, né, o preço unitário atual de um ativo, para quem quer que precise saber disso, né? Quem quer que precise dessa informação, tudo bem? Então, ele consegue as cotações aqui, né, de uma fila Kafka, certo? De um tópico Kafka, tudo bem? Ele se inscreve nesse tópico Kafka, que aqui no caso ele seria essa fila Kafka seria populada por um microserviço externo, entende? Se inscreve nesse microserviço, se inscreve nessa fila, e assim que ele recebe essa cotação, né, uma cotação nova para um determinado ativo, ele vai atualizar essa cotação tanto no Redis quanto no banco de dados, tudo bem? Então, no banco de dados, basicamente a cotação ali fica uma cotação permanente mesmo, né, um pouco mais permanente, né, certo? Até para você ter um certo histórico também. E no Redis para você ter um fallback, né, para questões de performance também. Já que essas cotações elas podem, você pode ter uma, uma taxa de operações muito alta, entende? Então você vai ter uma consulta muito extensiva aqui nesse microserviço de cotações, entende? E o Redis aqui ele vai poder auxiliar com essa questão de performance, né? E também facilita, né? Pelo menos não mitiga completamente, né, mas mitiga um pouco o problema de caso esse microserviço de cotação ele ficar fora do ar, né, por um tempo ali. É, esses microserviços aqui, né, o de estatísticas e de operações, eles podem consultar o Redis, certo? Bem, ahn, essa consulta no Redis, ela infelizmente não é a solução. é, As cotações, né, elas têm um determinado tempo ali em que elas são válidas, entende? Então aqui eu configurei para o tempo de validade da cotação ser 2 minutos, né? Então, se o microserviço de cotação permanecer inativo por mais de 2 minutos, a gente começa a ter um problema, né? As operações vão começar a não ser concluídas, né? As estatísticas vão vir, sim, a informação ali da cotação, certo? Da posição do preço unitário atual, beleza? Então, para construir, né? Vamos lá, para construir essas cotações aqui, né? Eu construí aqui um publisher, né? Era um publisher de cotações. Ele vai gerar cotações aqui aleatoriamente, né? A cada um intervalo ali de praticamente 1 segundo, né? Então aqui a gente tem a lista, né, de ativos. Eu deixei aqui hard-coded, né, mesmo para simplicidade mesmo, né? Então ele vai gerar aqui um preço unitário aleatório. Então, random price aqui, um preço unitário aleatório entre 10
10,90. Beleza? Aliás, entre 10 e 90. Exatamente. Tudo bem? Que o microserviço de cotações ele vai consumir, né? Ele vai se inscrever. Então, o input aqui, né? O adapter input aqui do cotação vai ser esse Kafka Listener. Tudo bem? Ele vai se inscrever nesse tópico aqui de cotação. Vai, toda vez que ele receber esse request aqui, né? Ele vai atualizar a cotação aqui, tanto no Redis, né, se a gente observar aqui, né? Ele vai atualizar tanto no database port quanto no cache, que nada mais é do que o Redis. Beleza? Se você olhar aqui com um pouco mais de calma nesse cache port, você vai ver aqui que a implementação deles, na realidade, é com base no Redis. Tudo bem? Beleza. Então, para a parte de cotação, acredito que seja isso. A gente tem um ponto aqui a se falar ainda, mas isso aqui vai ser um pouco mais. Vou falar disso aqui um pouco mais tarde. Tá? Eu queria passar aqui para o microserviço de operações. E é um dos microserviços principais. Acho que é o microserviço principal, né? Porque é ele que vai utilizar esse cara aqui. Ele que vai fazer todo o uso da infraestrutura que a gente criou, né? Então vamos lá. O microserviço de operações é bem simples de utilizar, tá? Ele tem. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Pronto. Ele tem aqui dois. Ele tem um endpoint só, na realidade, né? O endpoint principal, que é basicamente de criar uma operação, certo? Então a gente pode colocar aqui, a gente pode realizar uma operação de venda ou uma operação de compra, né? Especificando aqui o ativo e a quantidade que você quer comprar ou vender. Beleza? Então realmente é bem simples, né? Então não é muito complexo aqui, pelo menos o uso dele. Agora, para ele funcionar é um pouco mais complexo. Entende? Então, bora primeiramente aqui olhando o diagrama, né, uma visão de alto nível, ele vai ter que consultar a cotação de um determinado ativo, né, para ele entender qual é, como que vai ficar a posição do usuário, né, depois que a operação for realizada, certo? Seja ela de compra ou de venda, e vai ter que integrar com o banco. É basicamente isso, então. Agora a lógica, né? A lógica para isso funcionar é um pouco mais complexa, entende? A integração não tem tanto assim, já que a gente não tem tantos microserviços, né? Mas a gente vira aqui na parte de service, a gente tem operação service. Então, a gente vai realizar algumas validações aqui, né? Validar se a posição do usuário, né? Se ele consegue vender, né? Caso seja uma operação de venda, né? Se ele consegue vender, se ele tem posição, se ele tem quantidade daquele ativo suficiente para ele realizar aquela venda, entende? Então, senão ele dá um erro aqui, né, de quantidade insuficiente na posição para realizar a venda, certo? Então ele faz essa validação, consulta a cotação aqui, né? Consulta o ativo também, né? Entendeu? Os detalhes do ativo. Consulta uma taxa de corretagem, né? Porque os usuários, né? Cada um dos usuários, eles têm uma taxa de corretagem ali definida no momento da criação do usuário, tá? Então, só parando aqui um ponto, né? A gente, nós criamos aqui, nós populamos, né? Nós pré-populamos aqui, cria uma migration para pré-popular aqui o banco de dados com usuários fictícios, tá? Então, a gente tem aqui 20 usuários fictícios, a gente também tem aqui 30 ativos fictícios também, certo? Algumas cotações, operações aqui também para esses usuários, tá? Para a gente ter estatísticas, né? Para a gente conseguir brincar, a gente não precisar ficar criando isso aqui do zero o tempo inteiro, tá? A gente também tem aqui a nossa tabela de posição perfeitamente atualizada, né? Populada, certo? Então vamos lá. Ele vai calcular a taxa de corretagem, né? Já que cada usuário aqui, né, se você for ver, ó, ele tem uma porcentagem de corretagem, tá? Então se você for aqui na tabela de usuários, você vai achar isso aqui, ó. Create table, pronto, create table. Pronto. Aqui você tem uma porcentagem de corretagem, entendeu? Então cada usuário ele tem um nome, um e-mail e uma porcentagem de corretagem. Aqui poderia ficar em algum outro lugar, em alguma tabela de planos, por exemplo, tá? Então, mas aqui é para simplificar as coisas, a gente preferiu deixar na tabela de usuários mesmo, certo? Então, na hora ele vai salvar a operação, né?
ele também vai, depois de salvar essa operação, ele vai atualizar a posição do usuário, né? E a posição do usuário é nada menos do que, na realidade, deixa eu ver aqui. A gente tem que dar uma olhada na tabela na realidade, para especificar a posição do usuário, né, a gente pode dar uma olhada um pouco na tabela no microserviço de estatísticas, certo? O microserviço de estatísticas, né, ele fala aqui sobre a posição, né, ele lista aqui a posição do usuário para cada ativo que ele tem pelo menos um endpoint de estatísticas completas dele, certo? Então a gente tem aqui a posição do usuário, tá? Então, a posição do usuário nada mais é do que a quantidade, né, a quantidade que ele tem daquele ativo e a cotação atual, vezes multiplicado pela cotação atual daquele ativo, entende? Então, se a gente vir aqui, né, nos requests, né, nos requests de estatísticas, se a gente pegar as estatísticas do usuário 10, a gente vai ver que deixa eu pegar um ativo aqui que eu sei ler. Esse está revivido aqui, pronto. Esse aqui ele tem uma cotação de R$ 70, né? Cotação aqui de R$ 70. Se você multiplicar isso pela quantidade que ele tem desse ativo, que é nos 250, você vai perceber que na realidade ele tem um valor ali de R$ 17.595, que é exatamente o que está sendo mostrado aqui no campo posição, certo? Então, é isso para a posição do usuário, né? No caso, toda vez que ele realiza aqui uma operação, essa posição ela tem que ser atualizada, né? Entendeu? E essa posição ela também vai ser atualizada na hora que, na hora que, na hora que a cotação, né? A cotação, o valor daquele ativo mudar também, entende? Mas não vai ser atualizada a posição em si, vai ser atualizado o Profit Loss, tá? Profit Loss também é outro conceito aqui importante, né? É a diferença entre o total investido menos a diferença entre o total investido e a posição atual dele, certo? Então a posição atual dele é esta aqui. Opa, vamos lá. Isso aqui, menos o total que ele investiu, que é isso aqui. Então a gente tem ali uma diferença de R$ 5.634, né? Que aí vai ser o Profit Loss, que ele, caso teve um lucro aqui, né? Um Profit Loss positivo indica um lucro, entende? Então, no caso aqui ele teve um lucro, certo? Toda vez que a cotação, né, do usuário, aliás, a cotação de um ativo ela muda, né, essa posição ela vai mudar por consequência, certo? E, sendo esse o caso, né, o Profit Loss também vai mudar, entende? Só que a cotação ele é atualizada por este microserviço aqui, entendeu? E esse microserviço aqui, né, eu entendo que ele ficaria responsável por atualizar essa posição, né, desse usuário, certo? Só que, neste caso aqui, eu decidi por colocar essa responsabilidade no banco de dados, porque seria um problema de performance, acredito que seria um problema de performance muito grande, entende? Caso o código para atualização do usuário ficasse na aplicação, entende? Eu teria que fazer uma query SQL ali, né? Que poderia demorar um pouco, né? E, na realidade esse microserviço de cotação ele precisa responder, ele precisa ser o mais rápido possível, entende? Então eu coloquei um mecanismo de trigger aqui, né? Então aqui em uma das nossas migrations a gente tem a create trigger que vai atualizar aqui o profit loss, certo? Toda vez que a tabela de cotações for atualizada. Tudo bem? Certo. Acredito que a gente tenha cobrido aqui o microserviço de operações e um pouco do microserviço de estatísticas, né? Pelo menos a parte de estatísticas do usuário, né? Estatísticas completas do usuário, certo? Mas queria falar um pouco mais aqui, né? Acabei de perceber que essa estatística está repetida. Deixa eu esse endpoint aqui, esse get está repetido. Esse request, né? A gente consegue obter aqui estatísticas, né? Pelo menos que está listado aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, certo? A gente consegue obter estatísticas para a corretora. Isso aqui ficaria acessível somente para a corretora, né? A gente poderia colocar um mecanismo de autenticação nisso aqui depois, certo?
ficaria acessível para a corretora. Isso aqui poderia ficar acessível para a corretora e o usuário, entende? Então a gente consegue observar estatísticas aqui da corretora e do usuário, basicamente, certo? Então a gente consegue observar aqui estatísticas globais da corretora, né? Então todos os clientes da corretora, quanto que eles têm investido, né, com a corretora? Eles têm esse valor investido, né? Eles têm esse valor aqui, eles têm esse valor aqui de posição total. Eles pagaram esse valor aqui de corretagem, né? Certo. E a gente tem aqui 76 operações. Foram realizadas 76 operações no total, beleza? A gente também consegue listar as estatísticas por cliente, né, nessa corretora. Alguns parâmetros aqui, né, de, de paginação, certo? De paginação e de ordenação também. Então a gente tem 20 clientes, a gente pode listar aqui 20 clientes, entende? A gente pode listar 10 também, né? Então ele vai trazer aqui 10 valores pra gente, certo? 10 elements. Percebe? Então beleza, então aqui vai listar, né, o ID do cliente, o valor que ele tem investido, a posição dele, a corretagem que ele pagou e a quantidade de operações que ele fez. Beleza? Aqui a gente também pode realizar uma ordenação, né? Então a gente está realizando aqui pela posição total. A gente poderia realizar uma ordenação aqui também pela corretagem total paga, né? Então vamos lá. Então aqui a gente vai ordenar, né, pela corretagem total paga. Então os que pagaram mais corretagem, eles vão vir primeiro, certo? Pode ser ordenado de forma ascendente também. Então os que pagaram menos corretagem vão vir antes, vão vir no início, né, no caso. Certo? A gente também consegue observar aqui as estatísticas de um usuário globais, no caso esse aqui é completo, né? Então deixa eu criar aqui. Globais, muito simples esse endpoint, a gente já consegue fazer aqui a requisição. Então aqui é basicamente as estatísticas globais, aqui por ser global, né, não discrimina o ativo, não discrimina os ativos, né? Então isso aqui basicamente seria mostrado aqui, quem sabe numa HUD preliminar ali, né, de um aplicativo do banco, né, de um aplicativo da corretora, entende? E quando ele clicasse, né, no clicasse em ver detalhes, né, em ver essa posição com mais detalhes, ver essa posição atual discriminada ali por ativo, então o aplicativo ele poderia fazer uma requisição para este endpoint, certo? Que aí já discriminaria os ativos que ele tem, beleza? Inclusive aqui a gente tem a participação, né, o percentual de participação desse ativo determinado na carteira, beleza? Então acredito que seja basicamente isso. O vídeo ficou um pouco longo, né, mas infelizmente não tem como mostrar todos os detalhes aqui, né, do, da, no- da, dessa infraestrutura, né, dessa aplicação que a gente criou. E a gente utilizou migrations aqui, né, Kafka, etc, entende? Todos os nossos microserviços estão sendo executados aqui no Docker, entende? Um Docker Compose, né? Isso aqui poderia ser passado também para um Docker, para um Kubernetes, né? Entende? Para um Terraform também, né, para ser utilizado ali com a cloud. A gente inclusive criou aqui uma pasta, no caso microserviço, né, mas uma pasta para para agrupar aqui as nossas questões de infraestrutura, entende? Então a gente está usando o reverse proxy aqui, no caso o Nginx, para a gente não ter que ficar trocando a porta de cada um desses microserviços, né? Então todo mundo fica na mesma porta, que facilita o nosso trabalho, certo? Além de outras funcionalidades, né, que o reverse proxy pode fornecer, né? E também um microserviço aqui para inicializar o banco de dados, basicamente. Então aqui a gente tem aqui as nossas migrations, né? Então aqui tem a primeira migration, até a quinta migration, né, no caso. É o flyway que a gente está usando aqui. A gente cria as tabelas primeiro, depois a gente cria os índices dessas tabelas, certo? Para basicamente é, melhorar um pouco a performance da aplicação. A gente cria aqui a nossa trigger e as nossas views, certo? Aqui é uma view de posição essa view aqui basicamente o microserviço de estatística vai utilizar, né? Entende?
É interessante que isso aqui fique no banco de dados, né, essas views fiquem no banco de dados, porque essas operações de soma, né, de agrupamento aqui de valores, né, de contagem, etc., isso aqui é um pouco pesado, né, para ser realizado do lado da aplicação. Entende? Entendo que exista aplicações próprias para isso, mas no caso aqui, como a gente está usando Java, né, então o banco de dados seria o local mais apropriado para manter essas consultas um pouco mais complexas. Certo? Então a gente aqui insere essa nossa migration, que insere aqui um, os dados fictícios, certo? E é basicamente isso. A gente também aqui tem o nosso, pelo menos deveria ter aqui o Docker Compose, pronto. Tem o nosso Docker Compose, né? Aqui tem especificando o banco de dados, esse microserviço que cria, né, que realiza as migrations do banco de dados. A gente tem um Kafka aqui, tem um UI do Kafka também, né? A gente pode acessar essa UI aqui, deixa eu testar aqui. Se não me engano é localhost 8080. Ele já mostra aqui, né? Já tá como já acessei isso aqui várias vezes, ele acaba que fica no meu navegador, né? No histórico do navegador. Mas aqui a gente tem vários cópicos, no caso aqui, na realidade a gente só tem um cópico, né? Mas como a gente está usando aqui um sistema de retry, né? A gente está usando alguns padrões de design aqui de código, né? Então Circuit Breaker é um deles, né? Que para melhorar um pouco a resiliência da nossa aplicação para eles, para caso a cotação ali saia do ar, a gente consiga utilizar o Redis, né? A gente está usando aqui o sistema de retries também, né? Então, na hora que o na hora que o Kafka, né? Na hora que na realidade o microserviço externo, né? Ele tentar, né, realizar tentar inserir aqui na fila, ele vai e não conseguir, né? Ele vai lançar ali para uma fila de retry, né? Caso não consiga de jeito nenhum, ele vai lançar aqui numa dead letter topic, né? Caso ele não consiga. Entende? Caso o microserviço de cotações realmente esteja indisponível, certo? Então aqui a gente tem algumas mensagens, certo? Na realidade, pronto. A gente tem algumas mensagens, né, com preço unitário, né, com ticket, com ID aleatório, né? Cada uma essas cotações produzidas, elas têm um ID, tudo bem? Que mais aqui? A gente tem o microserviço de iniciar os tópicos, que é um microserviço bem simples, né? De basicamente cria, caso não exista esse tópico aqui de cotações, certo? A gente tem o Redis também, microserviço de cotações, de publisher, né? A gente tem aqui alguns health checks, cria aqui um health check padrão para os microserviços, né? Então é basicamente ele vai realizar uma consulta na porta 8080, no caso, que é a porta padrão de todos esses microserviços ali. Então ele vai realizar basicamente um ping nessa porta 8080 assim que ele iniciar, né, os outros microserviços, né? Quem depende dele já pode inicializar também, né? Então, digamos, então a gente consegue ver aqui que esse microserviço de cotações depende do banco de dados, do Redis e dos tópicos do Kafka estarem inicializados, né? E aí o microserviço de estatísticas, né, depende de quem? Depende do microserviço de cotações. Na realidade, todo mundo depende do microserviço de cotações, né? Operação, estatísticas também. Então. Pois é, até o Nginx aqui, né, ele também depende de todos os microserviços estarem inicializados corretamente, entende? Então é basicamente isso, certo? Vou ficando por aqui. O vídeo já está um pouco longo. Muito obrigado pela atenção, né? Caso vocês queiram ver um pouco mais de detalhes, aqui está o README do projeto, entende? Eu vou deixar o link do README na descrição, o link do post do LinkedIn também vou deixar na descrição, né? Para ficar um pouco mais, para facilitar o acesso, né? É isso. Sintam-se à vontade para baixar esse repositório caso vocês queiram, ok? Aqui está tudo bem documentado, tudo muito bem explicado. É isso.